Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com você o texto da Palavra de Deus que está na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Eu quero trazer para você a mensagem da Palavra de Deus, que trata de um tema extremamente importante. Paulo chega a escrever a esta igreja de Filipos, ou seja, aos moradores de Filipos, que faziam parte da igreja cristã naquela cidade, aos filipenses. Paulo então afirma: não andeis ansiosos de coisa alguma. É um grande desafio. Paulo não falou isso porque ele estava confortável, não. Paulo estava preso quando escreveu esta epístola aos Filipenses, muito possivelmente preso na capital do Império Romano, em Roma, mais ou menos por volta do ano 62 da nossa era, depois de Cristo. Paulo sabia que podia ser condenado e, sendo condenado, poderia ter a sua vida tirada, poderia ser morto. E morto ele sabia por quê? Por amor ao Evangelho. E é o que ele diz no capítulo 1, versículo 20, que o Senhor Jesus haveria de ser glorificado através ou da sua vida ou da sua morte, ou seja, por meio do seu corpo, do corpo de Paulo, Jesus seria glorificado, quer pela vida, quer pela morte. Ele tinha consciência de que poderia ser morto. É interessante que Paulo falou contra a ansiedade neste versículo 6, justamente após de falar no versículo 4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Depois de falar sobre a alegria, Paulo então fala sobre não andeis ansiosos de coisa alguma. Talvez você se pergunte, como não ficar ansioso? Como não ficar ansioso diante de tantas incertezas? Incerteza quanto a, será que vou pegar o vírus, o Covid-19? Quando é que nós vamos poder voltar ao que está sendo chamado já de o novo normal? E quando voltarmos, quando será, como digo, será essa volta? E os empregos, e as empresas, e os salários, e os boletos, e as contas para pagar, como será o futuro? Como e o que nos trará o futuro? Paulo está dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. O famoso escritor, conferencista e psiquiatra Augusto Cury chegou a chamar a ansiedade de a doença do século. A doença do século. A ansiedade, no dicionário de Ruas, diz então sobre a ansiedade que é um mal-estar físico e psíquico. É uma aflição, uma agonia, um receio, uma impaciência, uma intranquilidade. Na psicopatologia, ou seja, no estudo das patologias da mente, ou seja, das doenças mentais, do estudo das doenças mentais, a ansiedade é algo que leva aquela pessoa que foi acometida pela ansiedade a um estado penoso, diante de um perigo indeterminado e impreciso, que faz com que a pessoa que foi tomada por ansiedade, faz com que ela se julgue indefesa. Paulo não nega os problemas. Paulo não nega que existem problemas. O próprio apóstolo Paulo estava preso quando ele disse, não andeis ansiosos de coisa alguma. Paulo não nega que exista uma ansiedade que é até certo ponto positiva. É como se chama um estresse positivo, que nos leva a nos darmos mais, a nos empenharmos mais.
Mas o que Paulo está condenando aqui, é de fato uma ansiedade negativa. É uma ansiedade extremamente excessiva, que enche o nosso coração de inquietação, de angústia. É sobre esta ansiedade que Paulo vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas o mais importante é o remédio que Paulo vai nos apresentar. E Paulo então vai nos dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Paulo vai nos dizer que o remédio, um primeiro remédio, não é o único, mas um primeiro e importantíssimo remédio contra a ansiedade é a oração. João Calvino, reformador, grande expoente da reforma protestante, chegou então em vida a afirmar. João Calvino dizia: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. A oração é o antídoto para todas as nossas aflições. O apóstolo Paulo vai então nos dizer, no primeiro século, vai escrever aos Filipenses dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, ou seja, muito pelo contrário, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Paulo estava dizendo: não ande ansioso. E para você não andar ansioso, leve a Deus, leve ao trono da graça aquilo que lhe traz ansiedade. E de que forma é que o cristão pode fazer isso? Ele nos diz no versículo 6, deve fazer isso pela oração e pela súplica. Ou seja, deve apresentar em oração as suas petições, as suas preocupações. E deve fazer isso através de uma súplica, de um humilde clamor. Paulo estava, em outras palavras, dizendo: busque a Deus reverentemente. Creia que Ele lhe ouve, que Deus lhe ouve. Não são palavras difíceis, não. Deus está interessado naquilo que está no seu coração. Deus quer ouvir o clamor humilde do seu coração, por mais simples que sejam as palavras. O mais importante é o clamor do seu coração. O Senhor Jesus Cristo diz que ao orarmos, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto, e o Pai que está nos céus, Deus Pai, Ele escuta a nossa oração. Nós que estamos lá no quarto de guerra, no quarto de oração, reservados, ou seja, Jesus estava dizendo, é no quarto, é quando em qualquer lugar nós reservamos um tempo para buscarmos a Deus. Não diante dos holofotes dos homens, não. Jesus diz que nós devemos buscar ao Pai reservadamente. Não que não possamos orar em público, desejamos voltar a nos reunirmos e orarmos ao Pai e colocarmos diante dele toda a nossa ansiedade. O apóstolo Paulo vai nos dizer que nós devemos orar, sim, devemos apresentar diante de Deus as nossas petições, pela oração e pela súplica. E Paulo vai nos dizer, no final deste versículo 6 de Filipenses capítulo 4, ele vai nos dizer que nós devemos fazer tudo isso com ações de graça. Com ações de graça. Agradeça sempre a Deus. Agradeça o ar. Agradeça a vida, agradeça o trabalho, agradeça o salário, agradeça a moradia, agradeça a família, agradeça a saúde, agradeça o amor de Deus demonstrado pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário para salvar as nossas vidas. Eu quero trazer para você uma história belíssima para terminar esta palavra. Eu quero trazer a palavra, uma história que ilustra bem esta necessidade de nós orarmos e colocarmos diante de Deus as nossas preocupações, as nossas angústias, aquilo que nos aperreia, a nossa ansiedade.
A história nos fala sobre um grande servo de Deus, um grande pregador, um inglês chamado George Miller. George Miller. E diz a história, ele nasceu em 1805 e viveu e morreu em 1898. Diz a história que George Miller leu a Bíblia por mais de 200 vezes. Destas mais de 200 vezes de leitura da Bíblia toda, de ler a Bíblia toda, 50 dessas vezes ele leu a Bíblia de joelhos. E antes da sua morte, quando perguntado por um repórter o que é que ele gostaria de fazer ainda, George Miller então respondeu que, de joelhos, ele respondeu: eu gostaria de ler mais a Bíblia, pois eu conheço pouco ainda da excelência de Cristo. Que desejo maravilhoso! Alguém que leu por mais de 200 vezes a Bíblia, das quais 50 vezes ele leu de joelhos. Ele disse ao término, ao final de sua vida, ele disse que gostaria muito de ler ainda mais da Bíblia, porque ele conhecia pouco da excelência de Cristo. George Miller fundou 5 orfanatos, cuidou de mais de 10.000 crianças órfãs na Inglaterra. E fez tudo isso baseado na promessa de Deus, no Salmo 68, versículo 5. Deus é pai dos órfãos. Quando George Miller começou o seu trabalho em 1834, com apenas 29 anos, quando ele começou esse seu trabalho de cuidar dos órfãos, em toda a Inglaterra só existiam 3.600 acomodações para crianças órfãs. 50 anos depois, em 1884, 100.000 órfãos eram atendidos em toda a Inglaterra. Os seus seguidores, os seguidores de George Miller, contam histórias interessantes, intrigantes sobre ele. Entre elas, diz que certa vez George Miller estava orando em seu quarto e a sua fama já era notória e conhecida. A rainha da Inglaterra foi até a sua casa e a sua empregada bateu na porta do seu quarto e disse: Senhor Miller, a rainha da Inglaterra está na sala e ela está querendo falar com o Senhor. Ele então olhou para ela e disse: por favor, diga à rainha da Inglaterra que agora eu não posso, pois eu estou falando com o Rei dos Reis e agora eu não posso atendê-la. Que coisa maravilhosa! Ele estava orando ao Rei dos Reis e não podia, naquele momento, ele não podia parar para atender a rainha da Inglaterra. Em outra oportunidade, o seu orfanato amanheceu sem nenhum alimento. E naquele orfanato havia mais de 1.000 órfãos naquela ocasião. E o desespero tomou conta de todos os funcionários. Mas quando foi comunicado que não havia pão, Miller disse: eu não peço nada ao homem, a minha aliança é com Deus. Ele entrou no seu quarto e orou: Pai dos órfãos, Pai dos órfãos, falta pão, em nome de Jesus. Amém. Que oração simples. Pai dos órfãos, falta pão, em nome de Jesus. Amém. Diz a história que, passado não muito tempo, pouco tempo depois, várias carroças com pães passaram na porta do orfanato. E o chefe que conduzia essas carroças com pães, então disse a ele: Senhor Miller, nós fomos entregar esses pães para a família real lá no castelo. E eles disseram que os pães estavam muito assados. E por isso, para não jogar fora, nós resolvemos fazer esta doação para o orfanato. Diz a história que George Miller então olhou para aquele homem com as carroças cheias de pães e então disse: não foram os pães que passaram do ponto,
mas Deus que atendeu a nossa oração e teve misericórdia de nós. Miller foi um grande evangelista. Ele teve uma comunhão invejável com Cristo e provou por inúmeras vezes o poder de estar aos pés da cruz, o poder do Senhor Jesus que atende às nossas orações. Miller tinha um caderno onde anotara mais de 50.000 orações que foram respondidas por Deus. Eu quero terminar esta meditação desafiando o meu e o seu coração. Não andeis ansiosos de coisa alguma, nos diz o apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, fala Paulo aos Filipenses. Em tudo, porém, muito pelo contrário, em todas as coisas, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Eu convido o meu e o seu coração a não andarmos ansiosos, por mais tentados que nós sejamos. Clamarmos a Deus por calma e fazermos isto em oração, colocando as nossas petições, os nossos problemas, as nossas preocupações nas mãos do Pai. Não ande ansioso, busque a Deus em oração. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que o Senhor Deus nos abençoe.